Paz, Senhor Jesus, um bom dia a todos, uma ótima quinta-feira, passando aqui para mais um devocional da Palavra de Deus, amém? Irmãos, quero meditar juntamente com a igreja nesse dia, Jeremias 6, aleluias, do verso 13 ao 16, amém? Que diz assim: Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Meus irmãos, Jeremias recebe uma advertência de Deus para libertar o seu povo. Jerusalém ia ser punida por causa do seu pecado, e Deus ele faz uma chamada final para que a mão de Deus não pesasse sobre Jerusalém. Mas esse povo não deu ouvido, não quiseram. A Bíblia diz que eles não quiseram andar nas veredas antigas. Irmãos, o que é vereda antiga, irmãos? É andar no caminho de Deus, é andar na obediência. E como o povo de Deus se afasta de Deus, irmãos? É o que eu quero, nessa rápida reflexão aí de uns 15 a 20 minutos, falar da parte de Deus. Primeiro, eles fecham seus ouvidos à verdade. Capítulo 6 de Jeremias, versículo 10, olha o que diz o texto. Vamos ler? Olha o que diz: A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Veja bem, hoje, irmãos, não é diferente. No tempo de Jeremias já tinha um povo que tapava o ouvido para não ouvir a voz de Deus. E hoje não é diferente, sabe por quê, meus irmãos? Veja bem, naquela época a responsabilidade de guiar esse povo era dos sacerdotes, era, vamos dizer hoje, os pastores. Eles que tinham que receber a mensagem de Deus e passar para o povo, juntamente com os profetas. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que eles também se corromperam. Eles também diziam que haveria paz, que haveria só paz. E de 2 anos para cá, irmãos, analise para ver o que nós temos ouvido dentro da casa de Deus, irmãos. Veja bem, aqui, graças ao bom Deus, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, para tudo que nós estamos passando, Deus nos preparou. Deus nos preparou. Os últimos meses, Deus sempre veio falando para nós o que, irmãos? Despertar do sono, acordar, orar, jejuar, buscar a Deus, se aproximar de Deus, porque viria um tempo que, irmãos, difícil. Viria tempos difíceis. Porém, irmãos, nós vemos que naquela época a mensagem era uma mensagem que o quê? Curava superficialmente a ferida do povo, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente, irmãos. Pessoas que gostam de ouvir só o que elas querem. Pessoas que são levadas por emoções. Mensagem de autoajuda é só leitinho, é só melzinho, que não muda a vida delas. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que ser transformados. Nós temos que ser transformados. E pessoas continuam, irmãos, vivendo de emoção. Pessoas vivem o que? O dia que está bem, glória a Deus. O dia que está mal, ai meu Deus, hoje olha, só Jesus na causa. Calma aí, meu irmão. Calma aí, minha irmã. Que Deus que a gente serve, irmão? Você serve a Deus para ter uma vida boa ou você serve a Deus por amá-lo? Logicamente, irmão, se a gente for dar uma atenção à nossa carne, nós vamos querer só o melhor dessa terra.
Mas Jesus falou, irmãos, que no mundo teremos aflição, mas era para a gente ter bom ânimo. Jesus é o príncipe da paz, irmãos. Então, quem tem o príncipe da paz, em meio à guerra, ele está em paz. Hoje, irmão, é um tal de, sabe, eu estou bem hoje, estou mal amanhã. Eu estou firme com Deus hoje, amanhã eu já estou caindo aí de novo. Eu confio em Deus, mas na hora que vem a tribulação, eu espirro da igreja. Eu estou firme com Deus, mas eu não me envolvo com as coisas de Deus, irmãos. Que firmeza é essa? Mas vamos lá, olha só. Hoje, irmãos, não é diferente. A maioria do povo não está disposto a ouvir a palavra de Deus, irmãos. Não está disposto. Nós vemos que a maioria, ela ouve, mas não dá ouvido. Ela não dá ouvido à palavra. Ela continua vivendo da mesma maneira. Ela não tem transformação de vida, ela não tem mudança. O caráter dela não é transformado, ela continua mentindo, ela continua bebendo, ela continua fumando, ela continua brigando, ela continua causando divisão. Calma aí, irmãos. O Evangelho, ele transforma, o Evangelho, ele muda a nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Olha só o que diz o texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que o povo quer hoje, irmãos? A maioria do povo evangélico, cristão hoje, não querem orar, não querem compromisso com Deus, não querem ser submisso à autoridade constituída por Deus, não querem ler a Bíblia, não querem estudar a palavra de Deus e dizem que conhecem a Deus. Como que eu vou conhecer a Deus se eu não conheço a palavra? É só através da palavra de Deus, irmãos. É por isso que a gente vê essas bizarrices aí que Deus me revelou no monte. Que Deus me revelou, não sei não, eu estava orando lá e Deus me revelou no monte. Eu fui no monte e Deus abriu o leque no monte. Abra a tua Bíblia, pelo amor de Deus. Vai ler a tua Bíblia. Agora veja bem, eles gostam de seguir o que é popular, irmão. Esse povo, pode ver, gosta de seguir o que é popular. Em Jeremias 6,13, vamos ver. Vamos ver o que estava acontecendo? Olha só o que diz o verso 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Olha só, os profetas e sacerdotes da época eram gananciosos. E hoje, irmãos? E hoje? Olha o evangelho que é pregado. Irmãos, antes de conhecer Jesus eu era pobre. Eu não tinha nada. Eu morava na favela. Eu não tinha um bom emprego. Eu não sei o quê. E hoje, conhecendo Jesus, meu irmão, eu moro em Alphaville. Eu tenho 2, 3 carros. Eu tenho conta bancária, eu tenho 3 empresas. Meu irmão, pelo amor de Deus, Jesus veio para nos dar salvação. Não posses. Não posses. Os nossos testemunhos na igreja hoje é só o quê, irmãos? Não tem testemunho de conversão. O testemunho é só que eu recebi isso, eu ganhei aquilo. Eu fui abençoado nisso. E pasme, viu? Não fique espantado não que quando voltar tudo isso, crente não vem testemunhar que estava na época de pandemia. Deus foi tão bom porque Deus liberou aí, através do governo, 3 parcelas de R$600 para ele sobreviver em meio à crise. Não fique abismado se você ouvir isso. Escute o que o teu pastor está dizendo. Porque o nosso testemunho hoje é superficial. Ai, graças a Deus eu fui curado. Eu fui curado no culto, onde o pastor orou, eu fui curado. No outro dia, falta na igreja, por quê? A dor voltou. A dor voltou. Ai, graças a Deus, eu fui liberto do cigarro, fui liberto da cachaça, fui liberto da prostituição, graças a Deus, fui liberto. No outro dia, está lá no pecado de novo. Está lá bebendo, fumando, se prostituindo, mentindo, brigando. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca houve conversão verdadeira. A Bíblia diz, irmãos, que em Jeremias 6,13, que a garantia desses sacerdotes, esses profetas aqui, irmãos, de Jeremias 6,
garantir o ganho era uma mensagem popular, uma mensagem de autoajuda, é paz, você vai viver em paz. Irmão, eu lembro de profecia que eu recebi aqui em 2019, 2018, cultuando por algumas igrejas na cidade, que 2020 ia ser o melhor ano da nossa vida, que 2020 ia ser o ano da conquista, que 2020 é onde mais o Brasil ia prosperar. Olha o que nós estamos vivendo. Olha o que nós estamos vivendo. A maioria dos crentes, irmãos, preocupados só com dinheiro, com ganho, com lucro. Vai ver o jeito que eles vivem hoje, em meio a essa pandemia. Muitos após essa pandemia, escute o que eu estou te falando, nem vão voltar para a igreja mais. Sabe qual vai ser a desculpa deles? Eu vou ficar em casa. Pastor, faz uma live. Pastor, manda a pregação no grupo. Pessoas nem se preocupam, irmãos, em ceiar. Pessoas não se preocupam, irmãos, com o próximo. Pessoas não se preocupam, aleluia, Jesus, em se arrepender. Simplesmente vivem como Jesus não fosse voltar. Sabe por quê, irmãos? É um povo que está preocupado com o ganho. Entrou no estreito, corre para a igreja. Saiu do estreito, foge. Mas vamos lá, estou pregando em cima do texto, vamos embora. Olha só, irmãos. Eles ignoram o pecado. Jeremias 6,14. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Olha Deus falando. Olha Deus falando. Os falsos profetas declaram paz, enquanto o profeta de Deus declarou juízo e castigo. A igreja em Coríntios, a igreja de Corinto, ela ignorou o pecado, irmãos. Ignorou o pecado. 1 Coríntios 5, olha só. E hoje não é diferente. O que tem de crente ignorando o pecado, achando que simplesmente porque vivemos a graça, a gente pode viver na prática do pecado. E Deus, ele está felizão com a gente. Por quê? Porque a gente cita alguns livros da Bíblia, porque a gente ora, porque, meu irmão, cuidado para não viver na prática do engano. Cuidado para nós não cairmos no exemplo de desobediência desse povo. 1 Coríntios 5, olha só. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios como é haver que abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos os entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo escreve à igreja de Corinto, irmãos, dizendo que lá dentro tinha um jovem que estava saindo com a sua madrasta e o sacerdote, o pastor, a igreja estava sendo conivente. Por quê? Não fizeram nada a respeito. Simplesmente o que, irmão? Deixa aí, vamos continuar. Meu irmão, a igreja de Jesus, irmãos, é para você vir do jeito que você está e se limpar. Não é para continuar na prática do pecado, da fornicação, do adultério, da promiscuidade, não. Você tem que mudar de vida. Aleluia. Agora olha só, eles perdem o sentimento de vergonha. Jeremias 6,15, olha só. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Olha só. Irmão, quem cai na iniquidade, irmãos, não está nem aí. É por isso que eles ficam bravos com mensagens igual essa. É por isso que mensagem igual essa, seja no nosso grupo ou não dá tanto ibope. É por isso que mensagem como essa, irmãos, hoje não é pregada mais não. E sabe o que a gente ouve de pastor? Nós estamos vivendo a graça, pastor Antônio. Então não tem que pregar mais juízo, é graça. Esses pastores estão igual esse sacerdote aqui, ó, desviados, longe de Deus, longe de Deus. E está levando esse povo, o que, irmãos? Tudo para o inferno. Olha o que diz a Bíblia, vamos lá. Quais são as veredas antigas que Deus, através de Jeremias, pede para esse povo andar, irmãos, ou voltar? Veja bem, a vereda antiga era como, irmãos? Não é o Antigo Testamento.
Mas é a Bíblia, irmãos, dizendo que é para mim e para você andar nos caminhos de Deus, para nós obedecermos a Deus. Não é qualquer coisa feita no passado, irmãos. Não. Nós precisamos andar no caminho de Deus, viver o Evangelho de Cristo. Aquilo que Jesus determinou para mim e para a tua vida, nós temos que praticá-lo. As veredas antigas é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. 2 Timóteo 1,13. Olha só, eu vou ler lá para nós entendermos. 2 Timóteo 1,13. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Então veja bem, é andar, irmãos, diante da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, não do jeito que nós queremos. Amém? Olha só, o bom caminho, as veredas antigas é o bom caminho. É o caminho da palavra de Deus, que nós andamos reto, obediente a Deus, cumprindo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Agora nós vamos ver, irmãos, aleluias, Jesus, como podemos voltar ao caminho, quem está fora? Quem está fora do caminho, como podemos voltar? É abrindo, irmãos, os ouvidos à palavra. Atos 17, 11. Olha só o que diz o texto. Atos 17, versículo 11. Diz assim, ó. Ora, esses foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Eram assim. Veja bem, os crentes bereanos examinavam as Escrituras diariamente. Eles ouviam e corriam para a Bíblia. É o que eu procuro ensinar aqui, irmãos. É o que eu procuro ensinar aqui. Que a gente não seja um crente pardal, que tudo que escuta a gente sai fazendo barulho e propagando, falando. Analisa a tua palavra, analise a Bíblia. Viva o que você prega. Nós precisamos viver o que pregamos, irmãos. Aleluia. Rejeitando o caminho popular. Mas qual que é o caminho popular, pastor? Vamos ver qual é o caminho popular? Se encontra em Mateus 7. Mateus 7, 13 e 14. É o caminho popular. Eu vou te falar qual é o caminho popular. Olha só. Olha Jesus dizendo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Jesus está falando, irmãos, que nós temos que andar pelo caminho, pela porta estreita. Qual é a porta estreita? É da palavra, irmãos. É da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que eu posso. O que ela diz que eu não posso e ponto. Acabou. Não posso ficar pegando versículos isolados para satisfazer o meu desejo, a minha vontade. Aleluia. Vamos lá. Reconhecendo o pecado que é iniquidade. E o salário, irmãos, do pecado é a morte. O dom gratuito não é a graça de Deus. Porém, eu preciso abandonar o pecado. Não tem como se andar diante da graça na prática do pecado. Não tem. A Bíblia diz que não dá. Tiago, ele fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo se torna inimizade contra Deus? Então, irmão, a gente não pode viver uma vida cheia de pecado e achando que estamos agradando a Deus. Como que a gente pode voltar? Lamentando sobre o pecado. Isso fará com que o homem volte para o Senhor, irmãos, quando eu lamento. E qual que é o lamento? Vamos ver? 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7. Versículo 8 ao 10 diz assim: Porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me
me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo, agora folgo, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para o arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padecesse dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Veja bem, a lamentação, irmão, por causa do pecado, é choro, é pranto, coração quebrantado, é como Davi, é chorar porque o pecado estava sempre diante dele, e ele pedindo para Deus, me lava como ensopo, não retire de mim teu Espírito Santo. Aleluia. Conclusão, irmãos, de tudo isso. O povo de Jerusalém tinha a opção de continuar na apostasia ou retornar às veredas antigas. Eles escolheram a apostasia. O verso 16 diz que eles não quiseram dar ouvido. Você deve fazer uma escolha. Nós devemos fazer uma escolha. Continuar na apostasia, longe de Deus, vivendo de aparência, ou simplesmente, irmãos, voltar às veredas antigas, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Aleluia. E quando nós voltamos à vereda antiga, irmãos, nós encontramos o que para nossa alma? A Bíblia diz que nós encontramos o que? Descanso. Encontramos descanso. Sabe o que era o problema daquele povo e do povo de hoje, irmãos? Quer que eu fale para vocês? Segundo a nossa Bíblia, aleluia. Sabe o que estava faltando para aquele povo? E o que falta hoje na nossa geração? É oração, irmãos. É oração. Nós precisamos orar mais. Precisamos clamar a Deus. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Sabe por quê? Paulo escreve à igreja de Filipos, aos Filipenses 4, verso 6, diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Precisamos orar mais. Pode ver, irmãos, quem tem vida de oração, em meio a tudo que está passando, não encontra desesperado, não está em desespero. Confie em Deus, está firme com Deus, porque tem vida de oração. Como eu já disse, Jesus é o príncipe da paz. Não importa a situação que passamos, Jesus, ele está conosco. Agora o problema é eu e você, irmãos. Será que nós estamos com Jesus? Medita sobre isso. Pega essa palavra, ouça ela com tempo. Pare tudo o que você está fazendo. Lógico, se você está trabalhando, continue trabalhando. Mas se você estiver em casa, ou quando você chegar do trabalho, pare tudo o que você está fazendo. Ouça-me. Ouça a palavra de Deus nessa manhã. Ouça-me. Somente através da oração nós vamos conseguir encontrar paz. Somente uma vida de oração, irmãos. Alguém que realmente tem vida com Deus. Que a gente não seja superficial como aquele povo era. Que a gente não venha curar as pessoas superficialmente. Aleluia. Que nós venhamos empregar a palavra de Deus, irmãos, como ela está escrito, não para agradar os ouvintes. O apóstolo Paulo diz isso, que ele agradava a Deus, ele não agradava a homem nenhum, ele não pregava para agradar os ouvintes, ele pregava para agradar a Deus. E é isso que eu e você temos que fazer, é isso que nós temos que colocar em nosso coração, é pregar a verdade, é viver a verdade, é voltar às veredas antigas, é parar de ser crente superficial, irmãos. Daqui uns dias nós vamos cear novamente, nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Se Deus nos permitir chegar até o segundo domingo do mês, nós vamos estar aqui, ceando, tomando todo o cuidado possível, lógico que a saúde nos pede, mas nós vamos estar ceando, nós vamos estar aqui participando. Que saudade que eu tenho de estar aqui reunido com os irmãos, com a igreja,
do nosso estudo, em vez de ser online, em vez de ser aqui pelo celular, ser presencial, irmãos. Que a gente volte às veredas antigas. Que depois que tudo isso passar, a gente volte, irmão, fortalecido, melhor do que antes. Não adianta a gente ficar falando bonito agora, irmãos, e depois a gente ter as mesmas atitudes do passado. Fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Que você seja curado espiritualmente. Que nós sejamos curados, irmão, corpo, alma e espírito. Que nós não ficamos presos à avareza, ao dinheiro, aos bens materiais, que os sacerdotes, profetas se corromperam por causa disso. Que eu e você venhamos a focar nossa vida em Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe tua vida. Lembrando você aqui, hoje nós vamos ter o nosso estudo online, à noite no grupo. Estudem porque nós vamos falar um pouco do eterno à noite, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus os abençoe.